Estamos de volta, a gente ficou muito tempo sem gravar, né? E hoje a gente vai começar uma linha, né, de vídeos falando sobre fibra ótica, então fica com a gente aí. Hoje a gente vai introduzir, né, vai fazer a introdução sobre fibra ótica, então fica até o final que tem muita coisa importante, muita coisa informativa. Meu nome é David, eu sou aqui da Ed Cabos e tudo que eu vou falar aqui é com experiência no que a gente vem tendo aqui com fornecedores, com clientes e também com outros modos, né, estudando ou falando com outros companheiros de loja, falando sobre fibra ótica. O que é a fibra ótica? Por que a gente tem que tomar agora muito cuidado? Por que a gente tem que olhar para esse ramo, né? Por que a gente tem que parar agora de olhar um pouco mais para o cabo de cobre e olhar para a fibra ótica? A fibra ótica nada mais é do que cordões, né? Fios internos, tem os filamentos internos, onde é feito, né, de fibra de vidro. Então, quando você fala fibra de vidro, você imagina como que pode transmitir um sinal através da fibra de vidro. Então, hoje aqui a gente tem uma forma de transmissão através de outros países, né? A gente traz sinais de outros países para cá para o Brasil. A gente também manda informação através de cabos de fibra ótica. Esses filamentos de vidros, eles têm uma transmissão através do sinal de luz. Então, através do sinal da luz, a gente consegue receber essa informação. E aí você tem conversores de mídia, conversores de switch, SFP, entre outros, onde faz essa conversão de luz para a informação que necessita. Então você consegue transmitir esse sinal para o que você deseja. Então vou dar muitos exemplos daqui para frente do que é possível utilizar a fibra ótica e por que a gente tem que ficar mais de olho na fibra ótica. Já aproveita para se inscrever no nosso canal que está ajudando demais a gente bateu aí 4.000 inscritos, aos poucos a gente está crescendo, graças a Deus. E vamos ao que interessa novamente. Então, você agora sabe que a fibra ótica ela é constituída, né? Ela é fabricada com filamentos de fibra de vidro, onde o sinal é transmitido através da luz dentro, né, internamente. E como agora a gente tem que ficar mais de olho na fibra ótica? Por que é importante isso? Por causa que vamos fazer aqui uma comparação. Então, a gente pega aqui cabo de rede, que é um transmissor de sinal de informações, né? Que é o modo que a gente utiliza hoje em dia, e a fibra ótica que é através do vidro. Qual que é a maior diferença? Vantagens e desvantagens. Vantagens, primeiramente, a fibra ótica ela é um transmissor, né? Através de sinal de luz, e ela não é através de cobre, ela não tem nenhum ponto de cobre, né? Um material de cobre, aço, ouro, nada disso, é somente fibra de vidro. Então, com isso, ela tem imunidade a interferências eletromagnéticas, entre outras interferências. Então, quando a gente fala isso, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue introduzir esses cabos em locais onde existem muitos fios, né, cabos, e lugares onde tem maquinários, né, de alta tensão, e você pode colocar esse cabo de fibra ótica porque ele não vai pegar interferência alguma. Já o fio de cobre, normalmente quando você precisa introduzir nesses locais, o que você tem que fazer? Colocar cabos blindados, ou seja, o custo aumenta bastante dependendo da qualidade e marca do cabo. Então por isso é uma vantagem enorme para a fibra ótica. Outra vantagem enorme, a questão da distância. Então, quando você pega um cabo de fibra ótica, você consegue trabalhar em distâncias de 100 km, distâncias de 50, 25 km. Para você ter noção disso, a gente consegue pegar um cabo de fibra ótica que vem de outro país, outro continente, e trazer para cá, para o nosso, né, para o nosso Brasil aqui, e consegue transmitir o sinal, fazer uma internet chegar até aqui. Então, só para você ter noção, olha a distância que tem para a fibra ótica funcionar, enquanto o cabo de transmissão via cobre, né, ou via o cabo de cobre, não consegue. O máximo que é permitido, que é homologado, né, pelas normas e tudo mais, é 90 metros. Então, até 90 metros tem que ser garantido que o cabo consiga transmitir o sinal 100%. Acima disso,
nenhuma norma garante mais. Se passar, tudo bem, mas se não passar, também tudo bem, porque a norma exige até 90 metros. Outro ponto muito vantajoso para a questão da fibra ótica, né? A questão é largura de banda. Então, enquanto a largura de banda da fibra ótica é muito maior, você consegue transmitir uma grande quantidade de sinais, né? Já o cabo de cobre, você tem que modelar ele, tem que ter Cat6, Cat6A, Cat7, Cat8, para conseguir uma largura de banda maior. E sempre lembrando, né? Tem a limitação da distância. Enquanto a fibra ótica não tem isso. Ela tem claro que ela tem um limite de distância, mas o limite é muito grande. Então você trabalhar com 100 km, 80, 50, é uma distância muito grande que você consegue transmitir uma largura de banda muito grande. Então é uma vantagem também muito grande para a fibra ótica nesse ponto. Então é importante a gente ficar sempre de olho nessas questões. E o mais importante hoje, que a gente vem verificando isso, as operadoras hoje em dia estão transmitindo a maioria dos sinais de internet, né? Ela traz até a porta da sua casa através do quê? Da fibra ótica. E por que isso? Porque ela transmite na área externa, ela transmite no poste, que aí você entra aquela questão da imunidade, né? A interferências, porque a fibra ótica tem isso. E a velocidade. Se vocês pararem e reparar uma coisa, você vai ver que a velocidade de internet aumentou muito depois que entrou a fibra ótica. Por quê? A fibra ótica consegue distância, velocidade, largura de banda e uma moto passando. Alcançar grandes velocidades, consegue imunidade eletromagnética, consegue passar na área externa e consegue transmitir sinais simultâneos, né, de internet, de telefonia, de TV a cabo, tudo mais através de um só filamento. Então, olha a vantagem que a fibra ótica vem trazendo. Mas nem tudo também é só vantagem. A fibra ótica também tem suas desvantagens, que é o quê? A fibra ótica ela tem um custo, dependendo agora, isso é muito da experiência que a gente tem aqui, dependendo da instalação que vai ser feita, a fibra ótica ela tem um custo muito grande e dependendo da instalação que vai ser feita, o custo-benefício dela acaba sendo muito grande também. Mas vamos falar hoje sobre operadoras. As operadoras normalmente fazem umas instalações muito maiores do que pessoas físicas, né, que vai fazer aquela instalação no interior ou dentro de uma empresa pequenininha e tudo mais. Então, essas empresas, elas investem muito na fibra ótica, em maquinários, em ferramentas para instalações dessas fibras óticas, né? Então, isso custa muito alto em comparação às redes de fio de cobre. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. A vantagem é muito grande sobre fibra ótica, mas a desvantagem nessa questão de instalação, dependendo do porte que tem essa instalação, vai ser muito grande o custo, né? E a moto tá passando aí. Já falando também, já que a gente está falando de custo, essa questão das ferramentas, mesmo que você vá fazer uma instalação pequena dentro de casa, você tem que ter as ferramentas. E as ferramentas, em comparação às ferramentas para os fios de cobre, né, os cabos de rede, as ferramentas da fibra ótica é muito mais cara em comparação aos do fio de cobre. Então isso aumenta o custo também para você fazer uma instalação de fibra ótica, mesmo que seja de porte pequeno. Então, outra desvantagem da fibra ótica, a questão de curvatura. Então você tem que tomar muito cuidado com curvatura da fibra ótica. Outra coisa também é que a fibra ótica ela tende a quebrar, né, o filamento interno ou romper mais facilmente comparado ao fio de cobre. Então, quando você pega a fibra ótica, você tem que tomar cuidado na hora da instalação dela. Você vai ficar em movimentação, se não, você vai ficar fixo por causa disso. Se você tiver que refazer pontas, refazer toda essa questão de instalação, vai te dar um trabalho maior na fibra ótica, porque a fibra ótica é um fio, né, um cordão que você tem que deixar fixo ali e não ficar mexendo muito, comparado ao fio de cobre, que você pode mexer mais,
que ele não quebra, né? Não é assim tão facilmente comparado à fibra ótica. Então, com tudo isso, a gente entende que a fibra ótica está vindo para revolucionar o sistema de internet, de sinais, não só de internet, tá? Desculpa. Essa questão de internet, a gente leva muito que a fibra ótica é só para internet, mas não é só para isso. A gente tem casos aqui dentro da loja mesmo que a gente atende, que tem clientes que usam para áudio, para vídeo, para sistema de imagens, de transmissão, tudo mais. Então a gente aqui mesmo tem os conversores de HDMI para fibra ótica, que funciona até 20 km. Então como você consegue transmitir sinais de HDMI, né, que é áudio, vídeo, em grande qualidade, em grande velocidade, através de conversores, né, conversores de fibra ótica para HDMI. E esses conversores normalmente funcionam até 20 km. E aí você pensa, como que pode isso? Através da fibra ótica, filamento, né, do sinal de vídeo através da luz. Então, essa luz é transmitida de um conversor para outro e faz essa conversão. Então, ele entra o sinal HDMI, faz a conversão para fibra ótica e depois ele novamente converte para HDMI. Então, você consegue transmitir sinais em grandes distâncias. Então, por isso é muito importante lembrar, não é só sobre internet. Fibra ótica não é só sobre internet, sobre operadora da TIM, da Vivo, nada disso. Você também pode transmitir sinais de áudio e vídeo. Outro ponto muito importante que é, a gente teve um cliente que veio aqui na loja, ele disse que era da Volkswagen, né? Eu não sei se isso é verdade ou não, isso é algo que nem eu tô falando aqui. Experiência que a gente está tendo com clientes, com fornecedores, com parceiros nossos, onde eles falam tudo o que está acontecendo. Então, veio um cliente até a gente, da Volkswagen, e disse que a fibra ótica lá na Volks já é instalada até mesmo nos computadores, diretamente nas máquinas. Então, com isso você entende o quê? Que a fibra ótica está alcançando lugares que antigamente já não estava mais. Então, você não tinha a fibra ótica até a máquina, o computador, o videogame. Então, futuramente, será que não vai ser realizado isso? Será que a sua máquina, o seu computador, não vai ter lá um encaixe de fibra ótica direto, já para você não perder sinal, ou você não ter que pensar mais em cabos blindados para passar junto com o cabo elétrico ou tudo mais? Vai ser diretamente ligada na sua máquina. Por quê? Você diminui interferência, você diminui questões de oscilação de sinal, você tem 100% do sinal chegando até a sua máquina. Então, quando o cliente da Volks falou isso pra gente, né, a gente entendeu como que essa empresa, que esse escritório, não sei onde ele disse ali que tinha, né, na Volks, era que essas máquinas não teriam mais interferência alguma de maquinários que poderiam estar ali mexendo em um motor, alguma coisa. Então, você entende que sim, faz muito sentido a fibra ótica agora tá tomando todo lugar de fios de cobre e tudo mais, porque acaba compensando para nós, né, para a gente que está fazendo essas instalações, empresas de grande porte ou pequena e muito mais. Outro ponto muito importante é os conversores de mídia, né? A gente já falou sobre conversor de mídia aqui, e o conversor de mídia nada mais é do que converter o cabo de rede para fibra ótica. Para quê? O conversor de mídia nada mais é do que você conseguir estender um sinal a longas distâncias, como a gente sempre está dizendo aqui. As homologações, né, as normas exigem até 90 metros, 90 ou 100 metros, se eu não me engano. Então, se você pega um cabo de rede e quer transmitir a 500 metros, ele provavelmente, né, não vai funcionar. Por quê? Cabo de cobre, ele não consegue transmitir a grandes distâncias dessa forma. Então, por isso a fibra ótica vem para fazer isso. Faz a conversão, o conversor de mídia faz essa conversão para fibra ótica, e aí você tem modelos de 2 km, tem modelos de 20 km, tem modelos de 100 km. E aí que entra outra questão, que a gente vai explicar nos próximos vídeos. Questões de nomenclatura, que é o que? SM, MM, que é fibra single mode, fibra multimode. Aí existe a fibra 9/125, que é a SM, e a 50/125 e a 62,5/125, que é multimodo. E aí vamos explicar o porquê dessas fibras. Então iremos fazer uma sequência de vídeos explicando sobre essa questão de SM,
MM, conversores mini GBIC, conversores de mídia padrão, switches que atendem a essa rede de fibra ótica, né? Por que que hoje tem fibra ótica e rede ao mesmo tempo? Switches gerenciáveis, SFP, entre outros conversores que a gente pode estar atendendo aqui. E também a gente vai aprendendo com vocês. Então deixa seus comentários aí embaixo, porque ajuda muito a gente. E tem muito cliente também falando com a gente, dando exemplos de como está utilizando, por que está utilizando isso. Então eu tive também clientes aqui que perguntou sobre produtos que eu não tinha nem sabia que existia, que era nessa questão de áudio. Ele transmitia áudio através de fibra ótica. Então tinha encaixes totalmente diferentes. Então isso ajuda muito a gente também a aprender e também trazer o melhor para vocês. Vamos também falar sobre OM1, OM2, OM3, OM4 e o OM5 que tá para vir, né? Veio o distribuidor da CommScope falar com a gente aqui, onde ele comentou sobre essas questões de fibra ótica também com a gente. E ele falou que é para se preparar que vai chegar a OM5. Então a gente vai explicar cada coisa disso, né? O porquê, a diferença de um para o outro, para a gente também aprender e também ter experiência com vocês. Então espero que tenham gostado desse vídeo. É somente uma introdução com base na experiência que a gente está tendo aqui, né, na loja. E espero que tenham gostado. Já deixa seu like e se inscreve no canal que tem ajudado muito.